Fala rapaziada, ligado aqui no Sport Mix TV. Você vai acompanhar agora um doc especial dos 30 anos do Tetra, né, gente? Caramba, passou rápido, hein? Passou rápido. Você era nascido? Não. Eu não. Você já tava na pista há muito tempo, né? Já tava até tomando negócio. E olha só, nesse doc você vai ver entrevista com o Jorginho, entrevista com o Ricardo Rocha, mas quem? Isso. Tem uma galera aí que participou do Tetra, tá aqui no documentário. Vou ficar falando, não, você vai ver. Exato, não que a galera spoiler, de peso, a galera de peso. Conta spoiler não. Então assiste esse primeiro episódio aí, depois você fala pra gente como é que você achou. Valeu? Bom, na realidade, a liderança, eu acho que você vai construindo ao longo dos anos, né? Eu sempre fui um cara de falar muito, quando era garoto, assim, orientar meus companheiros dentro de campo, e isso eu fui levando para dentro de campo também, no dia a dia, no trabalho, né? E eu tive muitas lideranças boas comigo. Eu tive Jaime, um zagueiro, jogou do Flamengo, né? Quando eu estava começando no Santa Cruz, né? Ele é uma liderança importante para mim. Valdir Carioca foi uma liderança importante para mim. E teve dois zagueiros que foram fundamentais também logo no início, quando eu fui campeão pelo Santa Cruz, que é Gomes e Edson, que eram dois zagueiros que foram campeões do Guarani em 78. E eu joguei com eles em 83. Em 82 já tinha jogado 81 com o Jaime, no Santa Cruz também. E eles foram fundamentais, me orientando. E eu dei sorte também, digamos assim. É claro que eu era uma pessoa que eu escutava muito. Eu tive pessoas importantes na minha criação, né? Eu tive Jonas Belo, um treinador que me orientava muito também. Então eu fui pegando um pouco de cada um, Zé Carlos antes também, para o lado profissional. Quando eu subo no profissional de Santa Cruz, eu encontrei um ex-jogador que era treinador, Pedro Nepomuceno, Pedrinho, uma liderança nata. E muitas pessoas que eu conheci dentro de campo, Aires Albuquerque, o preparador físico, me orientou muito. Então, eram lideranças boas, né? Lideranças positivas, aquela coisa de vamos dar. Para você ter uma ideia, quando a gente. Eu falo muito do Gomes e do Edson. Quando a gente jogou o Campeonato Pernambucano e foi campeão, a gente era por fases. Perdemos a primeira fase, a segunda fase e o primeiro turno. Perdemos o segundo turno, a primeira fase, a segunda fase do segundo turno. Perdemos a primeira fase do terceiro turno, que eram 3 turnos lá em Recife. Só restava meio turno pra gente. E a gente ganhou esse meio turno e aqueles caras me ensinaram muito. Gomes, Edson Furquinho, né, os zagueiros da época, pessoas importantes. E eu vi a Ângelo, né, também um meia, Almeida, também Almeidinho, um lateral. Então essas pessoas foram importantes na minha criação, né, para amadurecer tudo isso. E claro, eu via futebol, né, no meu tempo, Zico, Roberto Dinamite, né, Carlos Alberto, tantas pessoas fortes, né, como capitão, né. E isso foi construindo Ricardo Rocha. Você vê, tem liderança que é mais forte e liderança que é mais de conversar, de dialogar com os jogadores. Eu acho que eu sou mais forte de pegar e dizer, gente, vamos para cima, vamos ganhar, a gente precisa ganhar. Só depende de nós. Então eu era aquela liderança e eu aprendi com essas pessoas que eram fundamentais para mim. Tinha alguns silenciosos que são importantes, eu sempre digo, eu sempre fui assim, Dunga, assim também, aquele jeito, né, o branco. Aí você tem um Leonardo, mais tranquilo, você tem um Raí, mais tranquilo, Jorginho, o meio termo entre eu. Então cada um tem sua liderança, tem que ser respeitada. O mais importante do líder é isso. Primeiro, passar confiança para seu grupo, mas principalmente, né, ter atitudes, né, não ficar só na palavra, né? E isso foi crescendo. E você vai crescendo com um grupo que vai te olhando, vai vendo que você é um espelho para ajudar eles, né? Eu ajudei muitos ex-atletas também, muitos hoje, né, que jogaram comigo, porque eu acho que na liderança você tem que pensar num todo. De massagista, roupeira, jogador de futebol. Então, tudo isso você tem que pensar. E eu aprendi com essas pessoas que o futebol, ninguém ganha nada sozinho, é grupo. Então, isso é fundamental para você se tornar um grande líder. É difícil. Primeiro, jogadores de seleção, né, de seleção brasileira, jogadores que jogaram Copa do Mundo. Eu acho que a gente tinha bons líderes. O Ricardo Gomes, Jorginho, Tafarel, olha quantos líderes eu estou falando. E depois, chegando o Mauro Silva, né, o Dunga, né? Então a gente teve muita liderança boa, mas aquele momento era um momento difícil. A gente vinha sendo vaiado. Eu sempre falei dessa ideia minha, já foi com a liderança de 83. Eu junto muito 83 com 93.
10 anos depois, no mesmo estádio, né? Eu me recordo quando a gente ia entrar em campo em 83, eu era um garoto, né? Tinha 20 anos, e a gente vai caminhando, e o Gomes, né, antes no vestiário, fala, vamos entrar de mãos dadas, ele e Carlos Alberto Silva, né, que foi o meu grande líder, na realidade, não posso esquecer, o treinador Carlos Alberto Silva, porque ele realmente me levou para a seleção brasileira, fui titular com ele, ganhei vários títulos com ele, ganhei no Santa Cruz, ganhei na seleção brasileira, ele me levou para minha primeira convocação, mas enfim, e essa liderança ela vem, como eu te falo, ter atitudes e que os jogadores acreditam em você, né? Então aquilo ali, quando eu fui em 93, a gente sendo vaiado, e a gente em 83 era considerado o time mais fraco, Sport, Náutico, Santa Cruz. Dos três era o time mais fraco, os outros dois mais fortes, mais arrumado. Você vê que a gente veio ganhar uma fase no último turno, e vai ganhar o turno, o terceiro era o último turno. Então, eles eram favoritos e a gente conseguiu reverter e ser campeão. Então, eu aprendi muito ali. 10 anos depois, em Recife, as mãos dadas, ela vem com isso. Porque se você pegar uma imagem minha, né, e a gente vai colocar isso, as mãos dadas em 83 e as mãos dadas em 93. É fantástico. E no mesmo estádio. Essa história é linda porque é no mesmo estádio onde eu me criei, que é o Arruda, Santa Cruz, o time do coração. Minha história é legal porque junta tudo isso. E é isso, gostou desse primeiro episódio? Pô, maneiro, hein? Me amarrei, hein? História boa, hein? História boa. Só o primeiro episódio. Tem mais? Olha só. Que Vamos deixar só aquele gostinho pra galera do segundo? Pô, tá maluco. Então, ó, agora vocês vão assistir só um trechinho do segundo, ó. Você não ganha sozinho. Claro. Você ganha com um grupo, com jogadores, os caras querendo e tomando as decisões corretas. E a gente ouve e decide. Quando eu fui treinar, eu fui auxiliar do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho uma vez veio falar comigo, eu falei assim pro Renato. Eu aprendi com ele isso, ele não sabe. Eu falei, Renato, escute todo mundo. Todo mundo. Agora a decisão ela é sua. Você é o treinador.